Olá, queridos irmãos, aqui é o presbítero André Sanches e tem dúvida interessante hoje para a gente responder. Dúvida na tela. Em nossa igreja, o pastor disse que no próximo mês iremos fazer o jejum de Daniel. Ainda não passaram detalhes, mas já estou pesquisando como fazer o jejum de Daniel e onde tem os detalhes de como ele é feito na Bíblia. Você pode me dar uma ajuda para achar essas informações e entender como funciona? Muito obrigado, irmã, pela sua pergunta. O jejum de Daniel, de fato, tem sido muito buscado e muita gente entende que é o jejum mais poderoso da Bíblia, mas eu quero fazer algumas observações importantes, explicar sobre esse jejum no estudo de hoje. Por isso, convido você, vamos até minha lousa de explicações entender mais sobre esse tema. Vamos lá? Então, vamos lá. Texto na tela, Daniel, capítulo 10, versículo 2 e 3 diz o seguinte: Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum. Até que se passaram aqui as 3 semanas inteiras. Queridos, tem crescido muito o número de pessoas interessadas em buscar jejuns bíblicos, ou seja, formas de fazer jejum que são citadas na Bíblia através de personagens que fizeram esses jejuns. Esse fato seria totalmente bom, na minha opinião, se não tivesse aqui algo que não é bom por trás. Porque muita gente busca esse tipo de jejum sem entender corretamente o que significa esse tipo de jejum. E acaba achando que jejuar é um tipo de ação mística, um tipo de ritual que você faz para forçar Deus, entre aspas, claro que Deus não pode ser forçado, mas as pessoas pensam que jejuar é justamente você dar ali uma forçadinha em Deus para ele fazer algo que ele não estava fazendo pela sua vida. E o jejum de Daniel, então, é um dos mais buscados na internet por conta disso, por conta dessa questão mística que as pessoas têm em suas mentes e que é muito longe daquilo que a palavra de Deus ensina de fato e de verdade. Por isso, se faz necessário entendermos corretamente por que personagens como Daniel jejuaram e qual foi o objetivo deles. Então, no estudo de hoje, nós vamos analisar com foco aqui hoje nos 2 jejuns de Daniel e a gente vai entender um pouquinho sobre jejum bíblico, como que funciona isso, como que Deus se agrada, a respeito de um jejum, como que ele é feito de forma correta. Então veja o vídeo até o final para o seu aprendizado. Vamos começar entendendo o primeiro jejum de Daniel e eu peço a você que olhe embaixo desse vídeo, tem o botão inscrever-se, faça parte da nossa comunidade. Lembrando que os nossos vídeos aqui no YouTube são gratuitos, você já tem mais de 700 vídeos para você estudar e todos os dias, de segunda a sexta, 15 horas, vídeo novo no canal com um tema novo. É só dar uma passadinha, coloca na sua agenda esse estudo bíblico que vai ser bênção para você. E nós lançamos aqui há algum tempinho um curso muito pedido pelos irmãos para que você aprenda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, com a minha ajuda. Eu vou te dar videoaulas, ok? No seu tempo livre, pode assistir no celular, onde você quiser, quando você quiser. E a gente começa em Gênesis 1 e vamos até Apocalipse. E você ainda vai ter o meu zap para tirar todas as dúvidas todos os dias. É um projeto incrível, inclusive de ajuda a missionários. Se você quer participar dele ou ver mais detalhes, é só você observar aqui abaixo do vídeo na área de comentários. Você clica em cima dela, vai aparecer o comentário fixado que eu deixei para você e você verifica ali o link e faz ali a sua inscrição. Lembrando aos irmãos que também nessa área de comentários está um link ali do nosso curso de Apocalipse, versículo por versículo, que ficou pronto, tá bom? Para você que estava esperando, a oportunidade chegou, vai lá. Eu não sei até quando fica aberto, então aproveite. A Bíblia nos relata que Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abdinego, foram levados cativos, ou seja, como escravos lá para a Babilônia. Quando que aconteceu isso, presbítero? Foi na época em que o rei Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém. Observe que Daniel 1, versículo 1 vai explicar isso para a gente. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, lembrando que Judá aqui é uma referência ao Reino do Sul e não somente à tribo de Judá, ok? Quem faz o curso com a gente entende isso aqui. Veio Nabucodonosor,
rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Sitiar significa quando um exército inimigo cercava a cidade com o objetivo de não permitir que entrasse alimentos, provisões e que ninguém saísse também, por exemplo, para buscar alguma coisa, para cuidar das lavouras. E isso acabava trazendo dificuldade e forçava ali os inimigos, ou a cidade que estava sendo sitiada, a se render. O rei Nabucodonosor queria que fossem trazidos ao seu palácio jovens israelitas da nobreza, ou seja, o pessoal mais rico ali de Jerusalém. E queria que fossem jovens, notadamente inteligentes e que tinham algum tipo de destaque para que fossem então instruídos sobre a cultura dos caldeus ou babilônicos. Lembrando que caldeu e babilônico é a mesma coisa ali dentro da palavra de Deus. Isso está lá em Daniel 1, de 2 até o 4. O rei determinou que eles deveriam ser alimentados da seguinte forma. Preste bem atenção que essa informação é importante. Daniel capítulo 1, versículo 5. Determinou-lhes o rei a ração diária, ou seja, aquilo que eles iam comer ali no dia a dia, das finas iguarias da mesa real. Ou seja, aquilo que o rei fosse comer, eles também deveriam comer, e também o vinho que o rei bebia. E que assim fossem mantidos por 3 anos, um período bastante longo. Ao cabo ou no final desses 3 anos, aos quais eles então assistiriam. Seriam ali funcionários, escravos particulares do rei. Sabemos, porém, irmãos, que os israelitas eles seguem leis alimentares que estão lá na lei de Moisés, que são bastante rígidas, estão contidas na lei de Deus. E Daniel, então, aqui com bastante zelo, ele resolve fazer uma coisa, o que? Estabelecer um plano para que não se contaminassem com aquelas comidas dos pagãos. E esse plano era fazer um jejum parcial. O plano envolvia, então, receber autorização do chefe dos eunucos para fazer esse jejum parcial de forma especial, já que nesse momento ele não podia ficar sem comer o tempo todo, porque de fato havia uma ordem do rei e eles poderiam ser mortos nesse caso. Nesse jejum eles comeriam os seguintes alimentos. Preste bem atenção, Daniel 1, versículo 12. Experimenta, peço-te, os teus servos por 10 dias. Então haveria um prazo inicial para que fosse experimentado, porque nós sabemos ali que o cozinheiro, o cuidador ali dessa alimentação estava preocupado, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Portanto, um dos jejuns de Daniel citado na Bíblia era um jejum, então, parcial, com um objetivo bem claro de cumprir a lei de Deus, de não se contaminar ali com as finas iguarias. Ele e os seus amigos se alimentaram com legumes e água durante o período de aproximadamente 3 anos, conforme está em Daniel 1,5 que nós lemos e Daniel 1,18, o que exigiu, evidentemente, muita força de vontade e fé, já que todos os outros jovens que vieram junto com eles, certamente estavam se alimentando ali livremente e aproveitando muito, porque uma coisa que jovem gosta é de comer boa comida, não é verdade? Agora o segundo jejum. Agora vamos compreender o famoso jejum de 21 dias de Daniel. E agora eu chamo bastante a sua atenção porque muita gente pega esse jejum e de fato atribui a ele algo muito místico e isso acaba sendo um erro. Daniel, então, fez ainda outro jejum, evidentemente que é citado, Era um homem que possivelmente jejuava mais, mas temos essa citação do jejum de 21 dias, que foi feito muito tempo mais tarde desse primeiro que nós acabamos de estudar, e ele durou 21 dias, conforme diz Daniel 10, de 2 até o 3, que nós já lemos. Então veja que ele cita ali que ele pranteou, ele chorou essas 3 semanas. Daniel estava buscando o Senhor de forma muito forte nesse período. Então, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram 3 semanas inteiras. Então, 3 semanas, 21 dias. Vamos na sequência. Geralmente, esse modelo de jejum é o que algumas igrejas usam e chamam de jejum de Daniel, pois o fazem nesse período, então, de 21 dias. Nesse tempo, Daniel deixou de comer carne, beber vinho e também não usou perfumes,
Quando ele diz ali não me ungir com óleo, a ideia aqui é perfume, ok? Então ele não utilizou esse tipo de coisa. É importante entender, né, quando ele diz manjar, não dá para saber exatamente, né, de que tipo de comida ele estava falando e não dá para perceber aqui se foi um jejum total, por exemplo, até mesmo de água. Aparentemente foi um jejum mais parcial, no entanto, da maioria das comidas que ele tinha à sua disposição. Daniel fez esse jejum ali no contexto devido a uma visão profética que teve de fatos terríveis que iriam acontecer no mundo. E aquilo deixou seu coração bastante perturbado. E ele buscou ao Senhor para tentar compreender. E lá no contexto você vai observar que o Senhor manda a resposta no primeiro dia, mas houve resistência de Satanás e Miguel então vai ali e faz a resposta chegar até Daniel. Apesar de a Bíblia dar detalhes sobre como foi feito esse jejum de Daniel, sabemos que esses detalhes mencionados não constituem para a gente uma regra de como deve ser feito o jejum por todas as pessoas. E é importante que você compreenda isso. A Bíblia não tem uma regra de um único tipo de jejum. A Bíblia tem jejuns de tempos diferentes, jeitos diferentes, até mesmo jejuns parciais com alguns alimentos comendo e outros não. E essas são citações descritivas de como aquilo foi feito. Temos na Bíblia, então, muitos outros tipos de jejuns feitos com quantidades de tempo diferentes, conforme mencionei, e também de forma bastante diferente desse jejum de Daniel. Presbítero, então eu não posso fazer o jejum de Daniel? Lógico que pode, não há problema nenhum. E a gente vai ver isso na sequência. Nós temos, porém, casos de jejum praticamente sobrenaturais também. Veja, por exemplo, o jejum de 40 dias feitos por Moisés e Jesus. Veja, são jejuns especiais, pontuais, não é proibido de fazer, mas a gente deve ter bastante zelo e cuidados. Por outro lado, nós temos jejuns, por exemplo, de 3 dias, como aquele feito pela rainha Esther para buscar a Deus em favor dos judeus que estavam correndo ali perigo de morte. O seu povo estava para ser morto ali por causa do decreto. Dessa forma, então, você observa que dentro da Bíblia não existe uma regra estabelecida, única, para se fazer um jejum. O que vale é aquilo que a pessoa coloca em seu coração diante de Deus. Então, se Deus colocou no seu coração o jejum com 21 dias, faça. Combine com ele, deixe bem claro e cumpra. É 3 dias? Ok. É parcial? Ok. É um jejum completo de um dia, de 24 horas? Ok. O jejum é aquilo que você combina com o Senhor. Assim, eu gostaria de partir para a conclusão, fazendo agora um alerta muito importante. Não é porque, por exemplo, a sua igreja vai levantar ali um jejum de Daniel que você é obrigado a realizar tudo na forma que eles determinarem. É importante entender que dentro de uma igreja você tem pessoas mais velhas, mais novas, outras têm problema de saúde, então é complicado, é preciso fazer as orientações de forma correta. Cada um precisa jejuar com sabedoria, porque jejuns exagerados podem trazer muitos prejuízos à sua saúde. É importante, Deus nos deu inteligência para pensar isso. Por exemplo, observe que Daniel, no seu primeiro jejum, ele foi sábio. Ele poderia, por exemplo, dizer, olha, nós não vamos comer nada, nós queremos jejuar de tudo. Mas ele entendeu que não era possível naquele momento e eles comeram então os legumes juntamente com a água, porque tinha objetivo, tinha propósito, tinha sabedoria. Pense, por exemplo, em uma pessoa que é diabética. Ela pode até morrer se ela ficar longos períodos sem se alimentar. Eu sei disso porque o meu pai tinha essa doença. Então veja, o que vale sempre é o bom senso. E obviamente, sempre pense que os jejuns bíblicos, eles não têm o objetivo de forçar Deus a fazer nada, mas de se sensibilizar. O jejum é mais para a pessoa que faz do que para Deus. É uma busca na presença do Senhor, é mortificar a carne para ficar mais sensível e entender a vontade do Senhor, que pode ser um sim e pode ser um não. Às vezes é preferível também fazer os jejuns
parciais e que não seja apenas de alimentos, por exemplo. Observe que Daniel, inclusive, ele deixou de usar perfume ali naquele tempo de jejum. Mas como o jejum ele é algo bastante amplo, eu fiz mais um vídeo para você explicando mais detalhes dos tipos de jejuns que agradam a Deus. Eu vou deixar aqui no final para você, só lembrando que aqui no primeiro comentário fixado tem link do nosso curso. Se você chegou até aqui, olha, é muito acessível para abençoar a sua vida. Eu quero te deixar agora um vídeo aqui importante, onde eu listo 7 regras importantes para fazer um jejum bíblico e que agrada a Deus, um estudo completo para te abençoar. Vou ficando por aqui, até o próximo, fica com Jesus.